Olá pessoal, obrigado a vocês pela audiência, obrigado a vocês pela presença nesse nosso primeiro encontro preparatório para o nosso concurso do INSS, que vai ser aí provavelmente em 2017. Já coloquei aqui INSS 2017, para que vocês não confundam com o nosso curso anterior, em que nós nos preparamos também com essa mesma matéria, com o nosso decreto 1171, com o nosso decreto 6029. Então essas aqui estamos tratando das nossas novas aulas, certo? Sou o professor Pedro Kuhn, é eu que trato com vocês a matéria de ética, os decretos, e antes de entrar no conteúdo especificamente, eu coloco alguns detalhezinhos aqui para a gente conversar, para a gente poder ter um excelente contato no decorrer aí da sua preparação para garantir a sua aprovação no INSS. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu e-mail aqui, ó, pedrokun@terra.com.br. Fiquem atentos para anotar direitinho o e-mail, porque geralmente o pessoal erra no meu sobrenome, o nome certo é K-U-H-N, às vezes o pessoal coloca N-H, e de vez em quando me encontram no corredor e falo: ô professor, não respondeu meu e-mail? Eu, olha, na verdade eu não recebi. Então cuida aí com relação ao e-mail, pedrokun@terra.com.br. Abaixo do meu e-mail, coloquei aqui a palavra EAD e a palavra Facebook. Por quê? Por uma razão muito simples. Vocês possuem acesso lá ao nosso ambiente EAD da Casa do Concurseiro e possuem também o acesso aos nossos fóruns. Os fóruns são umas ferramentas muito interessantes para garantir a sua aprovação, porque lá a gente consegue tirar dúvida com os professores, a gente consegue debater alguma coisa com os nossos colegas, a gente consegue postar alguma coisa ou ler alguma coisa que muitas vezes nos acalma no decorrer da nossa preparação. Então eu sempre recomendo que, mesmo que você não tenha dúvida, pelo menos uma vez por semana, dá uma passeada pelos fóruns lá, porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, você pode enxergar uma dúvida que você nem sabia que tinha. E segundo, você pode visualizar a dúvida de algum colega e saber a resposta. Você sabendo a resposta pode auxiliar o seu colega. E sabe qual é o efeito disso? O efeito é que você nunca mais vai esquecer aquela matéria. Aquela palavra, aquele ensinamento que você transmitiu para o seu colega, que não é seu concorrente, ele é seu colega, futuro colega de trabalho, com certeza você nunca mais vai errar. Eu tive um professor muito sábio, o nome dele era Paulo de Tarso Dresch da Silveira, e ele me explicou que a gente começava a aprender a estudar quando a gente iniciava a ensinar. Então, lá no nosso ambiente EAD, nos fóruns, a gente tem esse duplo efeito aí. Você poder, de repente, tirar alguma dúvida que você nem sabia que tinha, ou estar auxiliando os seus colegas. E claro, o principal objetivo é nós estarmos em contato lá com os nossos professores e tirando as nossas dúvidas. Coloquei também aqui o nosso Facebook. Por que o Facebook? Porque você pode estar acompanhando lá as notícias no site da Casa do Concurseiro, mas também pode estar acompanhando diretamente nas páginas dos professores. Então tem lá a página do professor Pedro Kuhn, que você pode estar curtindo e acompanhando as notícias e acompanhando eventuais atualizações da matéria ou eventuais mensagens que eu possa estar passando para vocês. Agora, uma coisa é muito importante. Com relação a essas três ferramentas de comunicação, eu preciso acertar com você qual é a minha prioridade. A minha prioridade sempre é o ambiente EAD. O EAD é a prioridade número 1. Eu nunca posso chegar no ambiente EAD e falar assim: ah, eu não respondi sua dúvida a tempo porque eu estava no Face ou respondendo e-mails. Não, isso eu não faço. Então, o meu principal objetivo é sempre manter o EAD em dia. O meu principal objetivo número 2, então a minha meta número 2, é o meu e-mail. Então, no momento em que eu respondo todos os meus fóruns, eu passo a responder os meus e-mails. No momento que eu respondo todos os fóruns e todos os meus e-mails, daí eu vou para a meta 3, que é o Facebook. Nesse exato instante, se você for entrar lá na página do meu Face, existem notícias, existem algumas publicações, mas as mensagens estão atrasadas. Os e-mails e os fóruns estão em dia, mas as mensagens estão atrasadas. Isso acontece tendo em vista a grande demanda de concursos que nós temos agora nessa época, que embora o pessoal fique falando: ah, porque não vai mais ter concurso, ah, porque não vai mais ter.
tudo história. Isso a gente ouve desde que nasceu. Isso eu ouço desde 2001, quando eu estudei para concurso. Isso eu ouço desde 2007, quando eu resolvi dar aulas para concurso público. Então, eu nem dou mais bola para esse tipo de notícia. Nós temos aqui sempre as agendas lotadas, cheias de oportunidades que aparecem com publicações digitais diárias aí. Então, as oportunidades estão aí, estão publicadas e nós estamos nos preparando para garantir a nossa vaga, estamos nos preparando para alcançar os nossos objetivos e aproveitar essas oportunidades. Com relação à nossa matéria, você vai ver que na sua apostila consta aí que a nossa última banca foi o CESP e logo em seguida começamos a estudar os nossos decretos. Quando você estuda os decretos comigo, é como se você estivesse estudando uma legislação. E eu gosto de ensinar um detalhezinho muito interessante que pode lhe auxiliar não apenas na matéria de ética, mas pode lhe auxiliar em qualquer legislação, em todas as suas preparações para concurso. O que eu vou te ensinar? Uma metodologia para estudar legislação. Quando eu estou estudando legislação, matérias, leis ou coisa parecida, eu costumo utilizar alguns sinais aqui na minha apostila. Por exemplo, vamos imaginar assim hipoteticamente, artigo 2º. Daí lá no artigo tem a legislação. Se eu leio esse artigo e tenho certeza que aqui pode ter alguma questão de prova, sabe o que eu faço? Eu pego a minha caneta azul, ou vermelha, ou verde, tanto faz, e faço um asterisco do lado desse artigo. Porque quando eu estiver relendo a matéria depois, eu vendo que tem um asterisco ali, eu dou mais atenção para aquele artigo. No decorrer da leitura, dentro dos artigos, eu também posso encontrar palavras-chave que as bancas adoram. Por exemplo, prazos, números, número de membros, aquelas palavras do tipo sempre, nunca, talvez, exceto, ressalvado. Então essas são palavras que as bancas adoram. Então o que eu faço? Eu pego e sublinho essas palavras importantes que podem estar ali alguma armadilha por parte da nossa banca. Então, alguns artigos vão ter asteriscos, algum artigo vai ter asterisco e palavras sublinhadas. Às vezes o artigo nem é assim daqueles mais importantes, mas tem uma palavra importante, então eu só sublinho a palavra. E por último, às vezes tem artigos que não têm qualquer importância. Às vezes tem artigos que nunca vão cair na prova. Às vezes tem artigos que não têm qualquer utilidade para o concurseiro. Esse tipo de artigo, sabe qual é o sinal que eu faço? Eu coloco um conjunto vazio do lado dele. Colocando um conjunto vazio do lado dele, na próxima vez que eu estiver lendo a matéria, eu tenho certeza que esse artigo é desnecessário e, portanto, eu não vou reler esse artigo. Dessa forma, eu ganho tempo. Eu deixo os meus concorrentes ficarem lendo artigos inúteis e eu vou abraçando um grande volume de matéria com pouquíssimos kbytes mentais, porque eu vou deletando artigos completamente desnecessários. Querem ver como funciona essa aplicação no nosso decreto? Então, começa aí, artigo 1º, decreta, fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa. O que você faz aí no artigo 1º? Coloca um conjunto vazio. Vejam que o artigo 1º não tem qualquer utilidade. Nunca vai cair nenhuma questão cobrando o artigo 1º. Agora, vamos dar uma olhada no artigo 2º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias, sublinha em 60 dias, o que é isso? É prazo? Continuando. Implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores. Sublinha! Integrada por 3 servidores. O que é isso? É número? É composição? Continuando. Integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. O que eu faria nesse artigo 2º? Eu colocaria um asterisco e sublinharia esses 2 itens que eu pedi para você sublinhar. Por quê? Porque esse artigo está repleto de utilidades para a nossa prova. Por exemplo, o prazo para os nossos órgãos criarem as nossas comissões de ética. 60 dias é o prazo. Esse prazo já caiu e, portanto, sublinha ele. Só que só o prazo nesse artigo 2º não me basta. Veja que o artigo 2º também me traz qual a composição da minha comissão de ética. Ela é composta por 3 integrantes, 3 membros. Claro que esse artigo, ele é bem genérico, né? Ele está trazendo o decreto para todo o Poder Executivo Federal. Por isso que ele fala ali, ó, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Por que ele fala toda essa frase? Porque ele abraça aqui os servidores estatutários e abraça aqui os servidores seletistas. Eu não sei
qual órgão ou entidade que vai estar criando a nossa comissão de ética. Mas sendo uma entidade com servidores estatutários ou sendo uma entidade com servidores seletistas, tanto uma quanto outra tem a obrigação de, no prazo de 60 dias, estar criando esta comissão de ética com esses 3 membros. Então cuida, o artigo 2º é show de bola e já caiu nas nossas provas. O artigo 1º é o conjunto vazio, o artigo 2º é o asterisco. E dessa forma nós vamos avançando nos decretos e eu tenho certeza que se você acompanhar a minha leitura aqui, em casa dar mais uma lida na matéria e depois, na última semana antes da prova, der uma segunda lida, essas questões éticas você vai passear por elas, você vai dar risada delas, porque elas serão muito fáceis, muito tranquilas e vamos deixar para os nossos concorrentes que ficam de tarde assistindo Cavalo de Fogo ou assistindo Lagoa Azul, vamos deixar para eles estarem errando essas matérias. Nós vamos acertar. Continua, parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros e titulares suplentes. Por que vai estar comunicando para o Presidente da República? Porque o chefe de todo o Poder Executivo Federal é o Presidente da República. Então, como foi o Presidente da República que assinou esse decreto, ele tem que saber que os órgãos e entidades estão cumprindo esse decreto, criando as comissões de ética. Tudo certo? Esse parágrafo único você não precisa nem fazer asterisco e não precisa sublinhar. Porque mais para frente, lá no nosso decreto 6029, nós vamos estar falando sobre o Presidente da República. E daí, quando nós lermos o decreto 6029, você não vai estar mais se confundindo, vai entender por que é o Presidente da República que é avisado dessa criação das comissões de ética. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, coloca um conjunto vazio, completamente inútil esse artigo 3º. Continuando. Agora sim, anexo. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Na prática, nós começamos agora a estudar o nosso decreto. Aqueles primeiros artigos ali, para o nosso concurseiro, para a nossa prova, somente trouxe 2 informações extremamente relevantes. O prazo para a criação das nossas comissões de ética e o número de membros das comissões de ética, que são 3, certo? Agora, vamos estar entrando no nosso decreto na parte que fala das regras deontológicas. O que são regras deontológicas? São regras de dever ser. Nós devemos buscar da melhor forma possível estar aplicando o que nós vamos ver nas regras deontológicas. Nós, como servidores, nós temos que, da melhor forma possível, estar aplicando tudo o que está escrito aqui. Mas eu sempre falo da melhor forma possível, porque eu não tenho como estar 100% adequado, muitas vezes, a alguma situação, porque existe uma série de situações que são subjetivas, são internas, são do sujeito, então não tem como avaliar se aquilo está correto ou se aquilo não está correto. Mas todo esse discurso que eu te dei fica extremamente vazio se a gente não entrar nas regras deontológicas. Você vai conseguir, a partir da leitura das regras deontológicas, enxergar que aqui são princípios, são algo que vamos buscar fazer e realizar da melhor forma possível. Querem ver? Leiam a primeira regra deontológica, o inciso 1º. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Parei de ler! Sublinha aí, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Isso é importante. Olha só, quando você for um servidor público, você vai passar a ser um exemplo para toda a sociedade. Você vai ser exemplo para os seus familiares, você vai ser exemplo para os seus vizinhos, você vai ser exemplo para os seus amigos. Então, quando você for um servidor, não basta você ser um excelente servidor. A sua vida privada também vai estar sendo algo que pode ser observado para aumentar ou diminuir o seu bom conceito da vida profissional. E isso aparece com frequência nas provas do CESP. Então, cuidado! A sua vida privada influencia no seu sucesso na vida profissional. E se você não acredita, basta você ficar vendo os sucessivos escândalos de corrupção que estão assolando o nosso Brasil. Uma série de compras, por exemplo, de anéis de 800 mil, viagens de avião pagas por empreiteiros, coquetéis com pessoas que vão estar assinando contrato com a administração pública.
Tudo isso na parte da vida privada dos nossos políticos, mas que diminui muito o seu bom conceito da vida pública. E com você, servidor público, isso vai ser regra também. Você vai ter a sua vida privada podendo influenciar a sua vida profissional, melhorando ela ou piorando. Quer ver um exemplo? 2 irmãos gêmeos. Um limpinho, cabelinho cortado, todo cheirosinho, casado com 2 filhos. O outro, cabeludo, fedido, solteiro, patropi, passa a tarde inteira tocando viola lá na Redenção ou em algum parque. Se eu sou chefe e tenho que promover um dos 2, qual que você promoveria? Ai, professor, mas isso não tem nada a ver com preconceito? Não, é justamente isso que eu estou tentando te demonstrar. A sua vida privada pode influenciar no seu conceito na vida pública. E é muito claro eu ver qual que será promovido nesse caso, mesmo que os 2 sejam excelentes servidores. Eu consigo enxergar isso. E isso eu preciso colocar dentro da sua cabeça para você poder acertar as questões, porque essa informação vai estar sendo repetida com frequência nos nossos decretos. Por isso que eu pedi para você sublinhar, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Posso continuar a leitura? Então lá vou eu. Seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, em poucas palavras, o que esse inciso está dizendo? Esse inciso está dizendo que a nossa dignidade, o decoro, a zelo e a eficácia na prestação do serviço público é muito importante, assim como também na nossa vida privada, já que na vida privada nós teremos sim a possibilidade de estarmos melhorando o nosso bom conceito na vida pública. E as nossas atitudes serão direcionadas à preservação da honra e tradição dos nossos serviços públicos. Agora, vejam como as regras deontológicas é algo que deve ser, algo que eu vou buscar realizar da melhor forma possível. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal adora tomar chimarrão. Anda na rua, no inverno então, todo mundo com chimarrão na mão. Aí no Nordeste, nunca ninguém ouviu falar de chimarrão. Se você está me ouvindo no Nordeste, com certeza, para ver um chimarrão é porque tem algum gaúcho que foi visitar você. Mas é raríssimo as pessoas tomarem chimarrão em outros estados. Vamos imaginar que você seja nomeado no concurso do INSS e venha trabalhar aqui no Sul, como aconteceu com diversos alunos do último concurso da Casa do Concurseiro. Você acha que por você estar aqui no Sul, você vai ser obrigado a tomar chimarrão? Só porque aqui fala da preservação da honra e tradição dos serviços públicos? Claro que não, com certeza não. Aqui nós estamos diante de regra de dever ser. Então, por exemplo, o INSS, se a tradição do INSS é atender com respeito, com agilidade, com qualidade os nossos clientes, digamos assim, que são segurados do INSS, é isso que nós vamos estar tentando fazer da melhor forma possível. Essas são as regras deontológicas. Nós estamos buscando fazer da melhor forma possível. Alguns vão dizer, professor, mas isso é impossível. Sempre tem fila, sempre tem gente indignada com o INSS, sempre tem greve. Pois é, mas é justamente aí que eu estou querendo te dizer. Nós tentamos fazer da melhor forma possível. Eu tenho certeza que, embora uma grande parcela da população possa ter alguma queixa com relação ao INSS, quem está por lado de cada balcão trabalhando, atuando, se esforçando para que o INSS funcione, eles estão fazendo o seu melhor, estão buscando fazer o seu melhor. Mas é aquele negócio, né? Estamos falando de seres humanos. Dentro de uma universalidade de seres humanos, nós vamos ter bons servidores, péssimos servidores, bons professores, péssimos professores, bons políticos, péssimos políticos, e assim sucessivamente. Então, daqui a pouco você conhece um mau exemplo do INSS, mas como estamos dentro do nosso código de ética, eu quero sempre buscar fazer o melhor. E a minha missão aqui com vocês, na verdade, são duas. Não é só fazer você ler a matéria comigo e acertar as questões de prova, mas eu quero também fazer você ser um excelente servidor. Não basta você estudar comigo, passar no concurso e ser uma porcaria de servidor. Não ser uma pessoa que vai ser exemplo para toda a sociedade, toda a sua família, toda a sua vizinhança. Não. Então eu tenho duas missões. É você passar no concurso e ser um excelente servidor. Então, aí está algo que nós vamos fazer da melhor forma possível. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e não oportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Esses artigos da Constituição são aqueles que trazem os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Mas enfim, esse artigo aqui é o artigo que eu chamo do artigo da mão cheia. Por quê? Porque para ele estar completo, para ele estar correto, ele fala assim, ó, não terá que decidir somente entre o legal e legal, o justo e injusto, conveniente e conveniente, oportuno e não oportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto. Vejam, 5 itens que eu falo para encher a mão. O que é normal do CESP fazer quando ele cobra esse inciso 2? É normal o CESP limitar o inciso 2. Ele fala algo do tipo: o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir entre o legal e legal, o justo e injusto, mas somente entre o conveniente e o inconveniente. Não, nada a ver. Ele alterou a ideia nesse tipo de afirmação. Ele alterou a ideia nesse tipo de enunciado da sua prova. Então, cuidado. Eu tenho que encher a mão para estar com a afirmação completa e, vou repetir, não terá que decidir somente entre o legal e legal, justo e injusto, conveniente e conveniente, oportuno e não oportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. São 5 coisas destacadas aqui. Não vai você botar lá na hora da prova que é só 4, que é só 3, é só 2 ou só 1. E o CESP já colocou um monte de questão desse inciso aqui. Já falou, inclusive, que a única decisão possível do administrador é entre o honesto e o desonesto. Não, nada a ver, né? Nada a ver. Basta nós imaginarmos o exemplo daquele comandante da Polícia Militar do Distrito Federal que comprou, sei lá, 10 mil capas de chuva para o seu efetivo, que é de 3 mil homens, para eles usarem no decorrer da Copa do Mundo, em Brasília. Olha só, pessoal, em Brasília não chove, tá? Em Brasília não chove, em julho, junho, bem pelo contrário. Se você der uma cuspidinha no chão, o cuspe não chega no chão, porque ele evapora no ar de tão seco que é. Então, vejam o que aconteceu com esse comandante. Ele foi criticado, sim, mas em algum momento ele foi punido? Em algum momento disseram que ele foi desonesto? Não, ele agiu conforme a legalidade. Ele é o comandante da Polícia Militar, comprou capas de chuva e essa é a função dele. Abraço para ti. Tá certo, beleza. O honesto e o desonesto ele venceu, mas e entre o legal e legal? Não descumpriu a lei, então talvez venceu. O justo e injusto? É justo ele comprar alguma coisa para o seu efetivo? Tá, pode ser. Continua. Conveniente e inconveniente. Eu não acho muito conveniente um país com uma crise financeira sequer fazer uma Copa com todas as obras superfaturadas. Eu não acho nada conveniente. Mas já que fizeram, já que deram bilhões para os partidos políticos e para Andrade Gutierrez fazerem as obras todas superfaturadas, pelo menos eu, como comandante da minha força, poderia economizar uns trocados, né? Poderia eu, ao invés de comprar capas de chuva, que é completamente inconveniente, completamente inoportuno, quem sabe eu comprasse novos coletes balísticos? Quem sabe eu comprasse novas armas de qualidade? Quem sabe eu comprasse tasers, que são armas não letais? Isso seria algo mais oportuno, mais conveniente. Mas não foi o que aconteceu. Então vejam, não basta eu estar decidindo apenas entre honesto e desonesto. Eu tenho que encher a mão aqui nesse nosso inciso 2. Continua. Inciso 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Sublinha aí, ó, o fim é sempre o bem comum. Sempre aparece essa frase na prova do CESP. O fim é sempre o bem comum. É isso que nós estamos buscando. Não vai você marcar na hora da prova que o fim é a sua vida privada, que o importante é você ser um servidor público para ter um excelente salário e não se preocupar com a falta de dinheiro no Natal. Não, tudo é bobagem. O fim é sempre o bem comum. Você até pode estar estudando para eventualmente estar com excelente salário e garantir a sua vida financeira. Não lhe recrimino, eu acho até correto fazer isso. Mas naquele discurso de politicamente correto, quando nós estamos trabalhando, nós temos que imaginar o fim é sempre o bem comum. E essa frase aparece toda hora nas nossas provas, por isso que eu pedi para você sublinhar aí na sua apostila. Então, a moralidade não se limita à distinção entre o bem e o mal,
devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Aqui eu vou te explicar algo. Olha só, moralidade. Algo que é moral é algo que é certo. É alguma atitude certa. Algo que é imoral é algo que é errado. Então você às vezes verifica debates de políticos ou debates de estudiosos que gostam de utilizar conceitos e às vezes você não entende que ele fala assim, ó, data vênia, excelentíssimo, o senhor está sendo completamente imoral com a minha pessoa. Imoral significa ser errado. Já você agiu com moral naquela atitude, significa que você agiu certo. Esses são os conceitos em poucas palavras. O que esse artigo está me dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Olha só, equilíbrio entre a legalidade. O que é legalidade? Aplicou a lei. Beleza. E a finalidade? Por exemplo, proteger o meu efetivo com capas de chuva em um ambiente que chove, por exemplo, Rio Grande do Sul no inverno. Bom, agiu com legalidade, atingiu a finalidade. Isso consolida a moralidade administrativa, ou seja, reforça que aquela atitude foi correta. Agora, agiu contra a lei comprar a capa de chuva no Distrito Federal? Não, tá certo comprar, é a função dele, sim. Mas atingiu a finalidade? Choveu? Teve algum dia que choveu lá? Não, né? Então, isso não tem como consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, preciso atingir o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade para reforçar essa moralidade do ato administrativo. Se você entendeu todo esse meu discurso, você já entendeu o próximo inciso, porque o próximo inciso fala a mesma coisa, só que eles trocaram a ordem. Querem ver? Olha só. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Então, o meu dinheiro de servidor público é pago por vocês, mas também pago por mim. Então, eu exijo que essa moralidade administrativa se integre no direito nesse equilíbrio da legalidade e da finalidade. É a mesma coisa que falaram ali em cima, eles falaram agora, só que de uma maneira diferenciada. Quiseram reforçar que todos ajudam a pagar os salários dos servidores, quiseram demonstrar que o servidor também ajuda a pagar o seu próprio salário e que, portanto, essa moralidade deve estar embutida dentro dele, deve estar colada, se integrando como algo indissociável aí do nosso direito. Mas a ideia, os conceitos de legalidade, finalidade e moralidade são os mesmos, apenas falaram de uma maneira diferente. Quando eu chego nessa altura aqui das nossas regras deontológicas, o pessoal costuma me perguntar, tá, professor, mas como é que costuma cair essas questões? Bom, à medida que nós vamos lendo as regras, eu já vou te trazendo os exemplos de como que eles perguntam aqui essas questões. E a cada inciso eu lhe trago situações de questões de prova do CESP que já foram elaboradas em outros concursos. E nessa aqui já teve uma questão. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram quase a mesma coisa. Só que ao invés de falar em finalidade, eles colocaram elemento indissociável de sua aplicação e de sua publicidade, erigindo-se como consequência e fator de ilegalidade. Não, não é publicidade, é finalidade. Então cuida quando estiver lendo essas afirmações de prova, porque se a prova do CESP é aquelas de múltipla escolha, é muito fácil. Mas se é aquelas provas do CESP que você só tem que analisar e marcar o certo e errado, às vezes começa a complicar, porque eu não tenho outras alternativas para escolher a mais certa. Então eu tenho que ler com total atenção, porque às vezes eles trocam uma palavrinha e já consideram aquela afirmação errada. Então, nos dois incisos, as três palavras que nós falamos foi legalidade, finalidade e moralidade, certo? Até tem um artigo que fala de publicidade mais para frente, mas não vimos ele até agora. Então cuida quando estiver lendo lá na hora da prova. Próximo inciso. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade,
o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Aqui até parece uma novena, uma reza, uma oração. O êxito do seu trabalho é considerado como seu maior patrimônio. Amém. Cuidado, pessoal! Na verdade, esse inciso é bonito, parece uma oração, concordo. Mas ele está reforçando uma ideia que eu já passei para vocês, que é o quê? A sua vida privada pode estar influenciando em aumentar ou diminuir o seu bom conceito da vida pública. Aqui está falando a mesma coisa, só como de outra forma. O trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então ele já está lhe reforçando aquela ideia que eu lhe passei ali atrás da sua vida privada. O êxito desse trabalho é o seu maior patrimônio, o êxito do seu trabalho público é o seu maior patrimônio, porque você vai ser um exemplo para a sua família, para a sua sociedade, para os seus vizinhos. Daqui a pouco você que está me ouvindo já foi aprovado em algum outro concurso, você já é um bancário do Banco do Brasil, de uma caixa, já passou num concurso de uma prefeitura ou de uma universidade federal, já passou em algum outro concurso e está me ouvindo e sabe que eu estou falando a verdade. Sempre tem alguém que chega e fala, ah, você é concursado, é? Puxa, que legal. Você estudou muito para esse concurso? Ah, eu estava pensando em fazer um concurso também. Olha só, nas férias você viaja, você vai para o exterior, né? Você viaja pelo Brasil. Eu fico em casa nas férias, só dentro da minha piscininha de 1000 litros, aquela que eu comprei por R$ 39,90 no Carrefour, veio até furada. Então, você passa a ser exemplo para a sua sociedade, para o seu meio, para a sua vizinhança, para a sua família. Então, por isso que o êxito do seu trabalho deve ser considerado como o seu maior patrimônio. É uma reza, mas se aparecer lá na hora da prova, tem que lembrar que existe essa regra deontológica. Continua. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Se você ainda não absorveu essa imagem ou esta mensagem ou isso que eu estou lhe passando, de que você, na sua vida privada, poderá acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida privada, na sua vida pública, aqui está reforçando. Mais uma vez, isso mostra por que o CESP gosta tanto desse tipo de alternativa de prova. E se em algum momento você duvidou de mim, achou que a aula está chata, que você não está entendendo nada, chegou a parte que eles deixaram bem explícito para você essa mensagem. Olha só. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, se você ainda não tinha acreditado em mim, agora eles assinaram embaixo tudo que eu estou dizendo. Então, cuida quando você for um servidor público, você passa a ser exemplo para toda a sociedade. Recentemente, um servidor do Banco Central aqui em Porto Alegre foi condenado por diversas tentativas de homicídio. Por quê? Porque na Cidade Baixa, que é um bairro aqui de Porto Alegre, ele estava passando com o seu carro e atropelou diversos ciclistas que estavam fazendo uma pedalada noturna. O que aconteceu? Houve uma comoção por causa dos ciclistas? Sim, com certeza houve uma comoção. Mas houve um choque da sociedade muito maior, porque esse condutor, esse motorista, era um servidor público. Ele era para ser uma pessoa exemplar. Ele era para ser um gentleman. Ele era para ser um exemplo para toda a sociedade. Mas ele não foi. Então as pessoas ficaram mais chocadas por ele ser quem ele era. E, claro, chocadas também por causa dos ciclistas, mas principalmente porque ele deveria ser uma excelente pessoa, tanto na vida pública quanto na vida privada. Então aqui está o artigo que está deixando isso bem claro para você. Tudo certo? Bom, agora não tem mais como errar, né? Se você errar uma questão como essa aqui, por favor, né? Você vai ganhar um Oscar. Se você marcar como certo na prova do CESP que a sua vida privada não tem nada a ver com a vida pública, que você faz o que quiser com suas horas do dia, está errado. Porque não é assim. Imagina só, você é um servidor da INSS, todo mundo te conhece. Você carimba as assinaturas, você carimba e assina as aposentadorias, auxilia nas perícias, todo mundo te conhece lá na cidade. Só que daí na terça-feira de noite você resolve fazer um show da Priscila, a rainha do deserto, numa boate. O que você acha que vai acontecer com a sua vida pública? O que vai acontecer quando a sua foto aparecer nas capas dos jornais locais? Cada um que chegar para atender você já vai chegar se rindo, né? É o senhor aqui? Acabou a sua vida.
Acabou a sua vida pública. Então não é nem uma questão de preconceito. Eu gosto de brincar que o cara botou uma roupa de drag queen, virou a Priscila da Rainha do Deserto. Cada um faz o que quer, mas não servidores. Servidores públicos não. Servidores públicos têm essa ideia de que a sua vida privada poderá aumentar e diminuir o seu bom conceito da vida pública. Agora podemos voltar lá para os irmãos gêmeos. Oi, você cheirosinho de cabelo cortado, que tem 2 filhos, você será promovido. Não vai ser o patropi cabeludo que passa os seus finais de semana tocando viola embaixo de uma árvore numa praça. Esse não vai ser promovido. E os 2 podem ser excelentes servidores, mas pela sociedade, que infelizmente hoje em dia a gente ainda tem um certo preconceito na sociedade, quem vai ser promovido vai ser o outro. Simples assim, vai ser o limpinho, cabelinho cortado, bonitinho. Infelizmente essa é a nossa realidade. E a lei está deixando isso bem claro para nós. Agora, acabou esse assunto. Chega de falar que a sua vida privada de drag queen vai atrapalhar a sua vida pública. Agora vamos tratar de outra coisa. O próximo inciso, que é o inciso 7, esse vai falar de publicidade. Então cuida com o inciso 7. Olha só, ele fala assim, ó. Salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado ou da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Parei de ler. Olha só, ali onde fala assim, ó, em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, depois da palavra lei, faça uma barra. Faça uma barra. Depois da palavra lei, faça uma barra, assim. Por quê? Porque esse artigo, na minha modestíssima opinião, ele foi escrito ao contrário. O artigo deveria começar daqui.